Oiê, meu nome é Thiago e você tá vendo o Pod Ônibus, um podcast sobre decepções amorosas para você escutar enquanto espera o ônibus. A gente já gravou a parte um desse episódio com essa maravilhosa aqui e agora a gente vai ter a parte 2 contando o lado dele. Primeiro, reforçar que é uma honra estar aqui. Que Temos isso. um Latin Grammy aqui, tá? Na casa. Uma honra mesmo poder te receber. E eu queria saber de você, assim, como foi o seu processo de entrada na música? Como que você começou a produzir, cantar e fazer tudo certinho? Bem, eu tinha uma banda, né, de rock, assim, tocava Jimi Hendrix, Led Zeppelin, eu era baixista e Que cantor. legal. Aí, e eu cantava agudo, bem agudo. Aí acabou que eu comecei a compor com os amigos, assim, Uhum. fiz uma outra banda e a partir da composição comecei a profissionalizar a parada, que foi o que deu mais certo pra mim mesmo. Uhum. E ali no ensino médio, depois do ensino médio, eu não fui fazer faculdade nem nada, fui direto pra rua tocar. Aí eu era cozinheiro no restaurante e E tocava nesse mesmo restaurante, que né? legal. E, e aí, a partir disso, foi só melhorando, né? As pessoas foram vendo e foram chegando, daqui a pouco as conexões foram acontecendo. Uhum. E isso foi em que época, mais ou menos, assim, que você estava no restaurante? Eu me formei em 2012, então deve ter sido em 2012 mesmo, 2013. Uhum. Mas eu já tinha banda antes, já estava tocando nas universidades, a gente tocava muito em universidade nessa época, Legal. né, no ensino médio. Total. E depois desse restaurante, assim, dessa tocada, qual que foi o seu primeiro passo, assim, para entrar dentro do estúdio, assim? Demorou para eu entrar num estúdio, assim, eu fiz muito Uhum. show, assim. E isso foi o que me deu o aprendizado, né, bruto. Uhum. E eu só fui entrar no estúdio mesmo quando eu conheci o Felipe Rudati, que é o nosso produtor, né, de agora, Uhum. tanto meu quanto da Paulinha. Quando eu entrei para fazer um álbum com Chico Chico Que João Mantuano, legal, maravilha. e que a gente se conheceu na escola também, que essas bandas que eu falei, o Chico estava em algumas delas ali. Uhum. E a gente foi fazer uma banda junto depois que eu me formei, depois daquela época de trabalho na cozinha e tocando, né? Uhum. E ali mesmo ele já começou a participar das paradas e começou a fazer um burburinho bem grande, assim. Que E aí a legal. gente montou uma banda e gravou. Aí no que a gente gravou, demorou um tempão pra gente lançar por uns problemas que rolou. E eu fiz o meu segundo álbum, que é por conta própria, assim, também, Uhum. que é o Por Onde Anda o Tempo. Que E legal. aí a partir dali eu já tive mais experiência de gravação, De assim. dentro do estúdio, né? Exatamente. Total. E nessa época, assim, você já viajava, já fazia show fora? Como é que era? Fazia bastante. Quando eu juntei com o Chico, a gente viajou o Brasil, assim, ficamos Uhum. 3 anos aí Que viajando o Brasil. legal! Eu tenho- Nossa, e como que foi a experiência, assim, de poder viajar com um artista que você conhecia há muito tempo, já Ah. admirava o trabalho? Na verdade, ele que veio a mim, né? Eu já Uhum. admirava o trabalho dele com certeza, de amizade principalmente e tal. Uhum. Eu tinha muita música, né? Sempre tive muita música. E ele também tinha algumas, ele sempre falava, caralho, Jotinha, muito irado, foda, pá, não sei o quê. E teve um momento que ele apareceu com um álbum dele, só dele pronto, assim, pá. Aí eu fiquei, Uau! caralho, maluco, quero fazer isso também. Aham. E aí rolou isso. E viajar com ele foi, assim, pô, um aprendizado da minha vida, assim. Era eu e ele, Oscar, produtor, Uhum. pegava o carro e ia por aí, pá, São Paulo Que pra caramba, legal. né? Minas Gerais a gente veio algumas vezes aqui pra BH. Uhum. É, e Nordeste, Sul, pá, até o Uruguai a gente chegou aí. Caramba, que divertido. Nossa, deve ter sido muito bom, Foi assim. uma época maravilhosa da minha vida. Uhum. E como que foi o processo, assim, de entrar em contato com Paulinha para poder vocês produzirem esse disco, para vocês entregarem essa obra, assim? Pô, foi muito gratificante, foi o momento certo, assim, da carreira ali, que eu tava já vendo outros caminhos da vida. Uhum. E, essa junção, que deu muito certo, né? Fez com que eu trouxesse um lado de mim que eu não estava conseguindo trazer com com outras companhias, né? Uhum. E, e só veio a me trazer mais frutos, né? E muitos mais.
e muito mais certo, muito mais profissional. Agora eu tô Que meio que com legal. muito mais experiência, então Uhum, bem mais tranquilo as paradas, com sem certeza. medo, tá ligado? E falando exatamente sobre esse processo, como é que foi você se entender, assim, entender o seu papel, assim, dentro do álbum, né? Porque trabalhar com outro artista tem, né, essas desavenças, pô, eu não gostei dessa faixa, ou eu amei É, muito essa, é assim. mas aí uma que você não gostou Mas tanto. a gente não teve muito isso não, né? Não? Que Não, legal. a gente juntava e fazia as músicas juntos, né? A gente fez todas as músicas juntos. Uhum, Então a gente foi meio que nesse respeito mesmo que foi, a gente foi entendendo quem era eu, quem era ela, né? uhum, E quem era cada um até chegar num ponto coisa nossa que vira uma que pessoa só, né? legal, Então não aham. teve muito embate não, foi tudo bem fluido, Que bem delícia. tranquilo e profissional. Ah, com certeza. Como que foi o processo de escolher as faixas que iam entrar pro álbum, né? Porque a gente tem, vocês falaram que tiveram várias composições juntas, várias coisas que vocês queriam escrever. E É, como é que foi selecionar essas faixas assim? foi com muita calma, assim, apresentando para os amigos, vendo os resultados, né, as reações das pessoas, tipo, e Nossa, eu tentando. ficaria honrado demais se você me apresentasse uma faixa e falar, pô, você A acha que essa aqui próxima que eu vale? fizer, eu te Ah, mando. que isso. Pô, e é muito importante isso, porque as pessoas mudam muito a percepção da coisa. Quando eu mando para um Uhum, amigo, eu penso que ele vai escutar de uma forma. Quando eu mando para o outro, eu até escuto a música de novo, uhum, para poder sacar o que cada um pensaria, né? Quais são as sensações que cada um tem uma história comigo diferente, né? uhum. E música é sobre isso, sobre mostrar para os outros e os outros levarem aquilo para o pessoal, né? Se as pessoas, pô, se apaixonam por alguém com a música do João Mantuano ali, da Paula Raia, isso Uhum, leva para o resto da vida, né? São coisas que acontecem. com certeza. E qual que você diria, assim, que é a sua faixa favorita, assim, do álbum? Do álbum, cara, não sei mais, já foram, a maioria já gostei como top, sim. Eu gosto muito da nossa primeira faixa, que é a Diferentes Semelhanças, que foi a primeira Uhum. música que a gente compôs junto, tem um valor simbólico pra mim aí. E, e tem a Cidade Alta Eu também, amo né? essa música. Eu que eu vou gosto muito sair. também. Ai, muito bom. E é isso, acho que são, mas assim, pra falar a verdade, cada momento eu tenho uma preferida, assim. Uhum. Depende do momento de vida, acho. Com certeza, com certeza. E falando exatamente sobre o momento de vida, assim, existiu na sua história, tanto na trajetória, não só necessariamente da produção desse álbum, assim, algum momento em que teve uma questão de amor que você deixou transparecer na letra, ou algo que Ah, aconteceu sim, com sempre. você e tipo, meu Deus, eu preciso falar sobre isso, preciso escrever sobre. Eu sou uma pessoa muito apaixonada. A poesia, Ai, que ela, lindo isso. a poesia, ela tem, acho que o poeta é apaixonado, né? Uhum. É quase que uma obrigação ver beleza nas coisas. Então, a partir do momento que você vê beleza em tudo, é fácil se apaixonar, né? Total. E a partir disso, eu sempre ponho nas minhas letras. A base de tudo é esse meu sentimento de amor. Então, Uhum. assim, todas as minhas letras têm algo com isso. É raro. Todas não, né? Mas é raro não ter. E todas as minhas relações foram muito fortes, assim, tudo. Uhum. E as desilusões também, todas elas. Acho que o amor, ele é iludido, né? Ele Com começa certeza. completamente iludido e as desilusões vêm vindo com o tempo, né? Uhum. Tipo... Não, falei. Tem alguma específica É, que aconteceu em exatamente isso que eu ia ti? falar. Não, tipo, tem algumas específicas, né? Uhum. É, acontece que, como eu me lancei no mundo, assim, bem jovem, né? É, eu acabei conhecendo pessoas mais velhas, né? Então, Uhum. me apaixonando por essas pessoas e tal. Teve algumas relações assim. E o difícil de relações com pessoas mais velhas é que elas esperam que você tenha o mesmo pensamento delas, que você tenha a mesma experiência, Mesma a mesma maturidade. maturidade, paciência, esse tipo de coisa. E é isso, né? Saiba bem onde amarrar o burro, porque eu sou jovem Total. e quero ser jovem, eu tenho pressa de viver, mas nem tanto. E a partir disso, é, eu comecei a meio que. Não, é isso. Essa primeira decepção com essa minha ex, né? Uhum. Que foi um clima bem intenso, assim. Foram acho que alguns meses só de namoro Uhum. que entraram fundo, Se assim. atravessaram Aí ela, bastante, ela né? morava em Niterói, eu ia pra lá e tal, e tinha esse clima.
de, de Niterói, que é maravilhoso, aquela praia, as pessoas e tal. Uhum. E, e aí um dia choveu muito, assim, e eu não consegui ir para Niterói porque choveu pra caramba. Uhum. E ela tava presa lá na casa e começou a alagar a casa dela feiosamente. E aí Nossa. ela ligou pro ex-namorado dela. E Pra aí, ajudar e aí o cara foi lá e eles meio que voltaram. Só que terminaram logo em seguida, né? E Mentira. ela ficou mal, eu fiquei mal, dois desiludidos. Ela foi morar longe e eu fiquei aqui, né, Caramba. sozinho a ver os barcos. Mas logo depois eu me casei, fiquei 5 anos com uma pessoa maravilhosa, Uhum. que a gente acabou se separando também, várias coisas, várias desilusões, né? Uhum. Mas e ela era musicista também, ela é musicista também, então fiquei mais próximo da minha naturalidade, né? Da minha realidade, Sim. que também é bom, mas acho que não sei. Acho Também dá que conflito, né? também dá Por bem ou conflito, por acho que mal? dá até mais conflito. Mas é assim, as coisas são tão, quando a gente é poeta, músico, as coisas são tão fortes, Tão tão intensas. intensas que acontece de uma forma tão avassaladora que essas desilusões se tornam coisas boas, né? Uhum. É, a gente E aprende a muito, gente né? aprende muito e vai através disso, assim. E é isso. São, Nossa, mas são, eu são essas coisas. tô muito chocado que ela voltou por causa do alagamento. Eu não acredito nisso. Acho que eles se amavam e ainda, né? É, É com difícil se certeza. despedir de alguém, né? Acho que a Sim. coisa mais difícil pra mim é se despedir de alguém. Tem mais dificuldade, assim, Uhum. de lembrar do passado, aquela coisa. Pá, não, meu cachorro. Total, com certeza. Nessa ideia assim de despedir, assim, já teve alguma relação que você teve que você precisou, tipo, por distância ou por trabalho, precisar separar, assim? Ah, é, não, Não? não. Ah, que Normalmente bom sou que eu que você não quero ficar com a sofreu com isso. pessoa. É, que legal. E se você pudesse, assim, pensar em alguns artistas que você gostaria muito de trabalhar e que você não trabalhou ainda, que você Ah, admira e que você acha, pô, acho que um disco aqui ou uma faixa aqui ia ser muito bom. massa. Cara, o que eu mais queria, que é falecido já, o Luiz Melodia, né? Que ele faleceu não faz Uhum, muito tempo. E quando ele faleceu eu fiquei bem triste, porque era um sonho meu mesmo uhum, ter ele ali perto, fazer alguma faixa com ele. Compunha muito baseado nele, pensando nele cantando, né? total. E foi a pessoa que mais marcou ali. Mas, pô, tem várias pessoas que eu gostaria de trabalhar, tipo Chico César, João Nossa, Bosco, total. pô, todos esses monstros, né? Essa Uhum, galera que é de outro planeta, parece. com Na certeza. verdade, eles são terráqueos mesmo. Com certeza. E se você pudesse deixar então um recado para você quando você era pequeno assim, e que queria seguir esse sonho de ser músico, o que que você falaria? Manda ver, cara. Eu acho que eu nunca desisti mesmo, né? Acho que Aham. se eu conversasse com ele, a gente ia conversar sobre outras coisas, provavelmente. Uhum. É isso, sou bem parecido comigo. Uhum. Ai, que lindo isso. E se você pudesse deixar algum recado para uma pessoa que passou pela mesma situação que você passou, de se relacionar com pessoas mais velhas e tá num limbo, assim, num lugar nebuloso. Cara, ter bastante certeza de quem você é, porque e as pessoas não fazem por mal, saca? A distância de experiência é uma coisa que é difícil de compreender. Você não lembra quando você aprendeu uma coisa nova. Você lembra que você aprendeu, mas não quando, como. E é muito importante a conversa, né? A troca. E entender que as falhas que você tem não necessariamente são as que ele está te dizendo, e sim as que você tem que saber de si mesmo. Com Ou certeza. a pessoa está te dizendo algo que você não necessariamente é. Quem sabe de você é você, ninguém Com mais. certeza. Uau, uau, com certeza. Queria te agradecer pela Massa, presença. pô, muito bom, maneiro. Escutem o álbum, ok? Coisa Escuta nossa. Coisa Nossa e amanhã tem Autêntica às 8 horas da noite. Quinta-feira, né? Que dia do mês Hoje, é? 13. 13, isso. Hoje é 12. Muito obrigado. Muito Um grande obrigado, massa. abraço. Sucesso pra você. E pra você também. Valeu. Beijo. Massa.